Sangue em Foco, uma abordagem histológica. Aqui falaremos com mais profundidade sobre as hemácias. O sangue é um tipo de tecido conjuntivo líquido, portanto, ele circula pelo sistema de artérias, capilares e veias, bombeadas pelo coração. O sangue ele contém não apenas as hemácias que falaremos adiante, mas também uma série de glóbulos brancos, neutrófilos, linfócitos, dentre outros. É claro que também que possui uma parte líquida, plasma, e também as plaquetas. O sangue ele tem diversas funções, mas talvez a mais lembrada seja o transporte de oxigênio e nutrientes para as células. Mas, obviamente, ele também é meio de transporte para o dióxido de carbono e para as escórias celulares. Ele transporta hormônios produzidos em glândulas endócrinas para órgãos distantes. Ele também atua na termorregulação e no sistema tampão, mantendo o pH adequado. Ele atua também, atua na coagulação por possuir fatores de coagulação e transporta, como foi dito, elementos humorais, elementos de defesa do nosso corpo. Portanto, esse tecido é riquíssimo e tem uma importância gigante no nosso metabolismo. Vamos falar então adiante um pouquinho mais sobre as hemácias. Como a gente pode estudar o sangue? Como a gente pode estudar um pouquinho mais sobre as hemácias? Podemos fazer um teste simples de centrifugação para observação do volume de hemácias no sangue. É claro que esse valor varia entre homens e mulheres, e esse valor é denominado hematócrito. Em homens, por exemplo, ele pode variar de 39% a 50% do total do sangue, enquanto que em mulheres, entre 35% e 45%. É claro que a gente também pode observar esse sangue no microscópio e, portanto, podemos colocar uma gota de sangue numa lâmina histológica e com outra fazer um movimento de esfregaço, esfregar a 45 graus, espalhando esse sangue dentro dessa lâmina histológica, conforme a imagem. Dessa forma, temos uma camada de sangue na superfície, podemos realizar a coloração adequada e depois observar no microscópio. Nesse tipo de técnica, vamos observar o formato e até a quantidade de hemácias com relação aos outros elementos do sangue. É possível perceber, por exemplo, as hemácias com a parte central um pouco mais claro, demonstrando ali que é uma região mais fina devido à biconcavidade. Algumas doenças elas podem afetar essa biconcavidade, inclusive o formato das hemácias, como é o caso da anemia falciforme. Aqui temos duas imagens, um desenho esquemático e uma eletromicrografia de varredura dos eritrócitos. Podemos perceber o formato dessa célula bicôncavo e a ausência de organelas típicas. A gente não percebe também a presença de núcleo. Essas características maximizam a sua função, que é o transporte de oxigênio, aumentam a área. Mas essa hemácia, ela vive pouco, cerca de 120 dias, e, portanto, precisa ser degradada em alguns órgãos, como a medula óssea, o baço e o fígado. Parte dessas hemácias, uma pequena proporção, também é degradada intravascularmente. E novas células elas surgem na medula óssea para recompor a quantidade de hemácias presentes na circulação humana. Essa célula, por ter um padrão de tamanho, ela é considerada régua histológica e, baseado no tamanho dela, portanto, é comparado com outras células da circulação. As hemácias são células altamente flexíveis. Pode parecer assim, no primeiro momento, que elas pareçam células rígidas e que mantêm sua estrutura o tempo todo, mas na verdade, veremos adiante que o citoesqueleto tem um papel fundamental para gerar essa flexibilidade e essa possibilidade de deformação dessa célula. Isso é muito importante porque as hemácias, elas passam por pequenos vasos sanguíneos, os capilares, e algumas doenças onde a alteração do formato dessa hemácia faz com que esses pequenos vasos possam até ser obstruídos.
Portanto, a flexibilidade é uma característica importante da hemácia. Aqui podemos observar com um pouquinho mais de detalhamento essa membrana plasmática do eritrócito. Observamos que ela tem o formato típico de uma bicamada lipídica com a presença dessas proteínas integrais de membrana, que são de dois tipos, o grupo da banda 3 e também das glicoforinas. Essas proteínas integrais, ela possui uma parte extracelular e uma parte intracelular. Percebam que na parte extracelular, elas são glicosiladas, como podemos observar aqui. E na parte intracelular, a gente tem associação com outras proteínas periféricas da membrana, que estão ali bem próximos da parte interna da membrana, e existe uma associação com essas outras proteínas e também há elementos do citoesqueleto. Essas conexões elas podem ser alteradas e gerar uma capacidade de se adaptar frente à necessidade, ou seja, promovem uma elasticidade, uma flexibilidade dessa célula. Já vimos um pouco sobre as características do eritrócito, da hemácia, e que ela é uma célula nucleada e que ela tem grande flexibilidade. E, claro, sua característica de possuir uma biconcavidade. Tudo isso auxilia numa das suas principais funções, que é o transporte de oxigênio para os tecidos e o retorno do gás carbônico. Mas quem faz de fato esse transporte é uma proteína muito importante, a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína intracitoplasmática e ela se aproveita do fato de ter uma grande superfície sebácea e da proximidade da hemoglobina com a superfície para facilitar essa difusão dos gases. A hemoglobina, portanto, é uma proteína que ela tem 4 cadeias polipeptídicas: alfa, beta, gama e delta. Essas cadeias polipeptídicas, elas vão se associar ao grupo M, que vai conter esse ferro, certo? Então, ela vai se ligar de uma forma reversível ao oxigênio para transportá-lo. Essa reversibilidade é muito importante, uma vez que ele precisa captar esse oxigênio, transportar e liberar. Lembrando que a hemoglobina, no ser humano adulto, é, em grande maioria, HbA. No entanto, existe também esse segundo subtipo, aqui, e um terceiro subtipo. Esse terceiro subtipo, ele representa cerca de 1% do total do ser humano adulto, mas ele tem uma grande importância no feto. Essa foi uma pequena explicação, uma pequena videoaula sobre as hemácias, as suas características principais, a sua função, o fato dela ser bastante flexível e a importância da hemoglobina para o transporte de oxigênio. Até a próxima!